Vamos lá, meus amores. Salve, salve, professora Poli da hora. A gente vai falar de sujeito. O sujeito, quando é simples, traz um núcleo pra você. Se é composto dois ou mais, isso é fácil de aprender. Se é oculto, eu sei quem é, mas não aparece na oração. Caramba, prof, você tem música de sujeito também? Oxe, eu tô falando, a professora é malemolente. Se você não segue a prof, vai lá, dá aquele helps pra você escutar os Polygrammatical Songs, pra mandar seu direct, pra gente virar amigo. E nada de relações líquidas como o Bauman não, tá? Como o Bauman diz, relações sólidas. Vamos fazer nossos vínculos sólidos de amizade. Vamos falar desse cara hoje, sujeito no nível mais hardcore que você puder imaginar. Então vamos lá, meus amores. O sujeito, junto com o predicado, né, são os dois termos essenciais da oração, que a gente vai falar desse bloco no próximo. Eles constituem a estrutura da oração mais importante. O que significa, prof? Bom, você está dizendo que toda oração tem que ter um sujeito? Não é sobre isso, porque vocês sabem que existem as orações sem sujeito. Elas não existem? Então, quando esse tipo de oração aparecer, mesmo assim a gente tem uma classificação para esse cara aqui, que vai ser o sujeito inexistente. Olha um tanto que ele é termo essencial, que até quando ele não existe, a gente tem que dar um nome para ele, né? Então não é que toda oração tem uma marcação de sujeito, né? Toda oração tem que ter um sujeito, não. Mas toda oração tem que ter uma classificação de sujeito. E é isso que a gente vai ver aqui agora, beleza? Então vamos lá, meus amores. Junto com o predicado, termo essencial da oração. E aí, você está lá na prova, já vamos fazer aqui os jogos vorazes. E vem aquele item abençoado e afirma que o item, na linha tal do texto, o sujeito representado pelo substantivo X é indeterminado. Aí você fala, meu Deus, ele tá cobrando o sujeito. Então a primeira coisa que você vai fazer é ver se essa bicha aqui aparece. Porque se ela aparecer, meu amigo, você precisa começar pela análise dela. Não pode começar fazendo a pergunta pro verbo, como a gente geralmente, né, aprende, enfim. Porque se na oração você vir, por exemplo, vendem-se casas, e você não perceber que essa bicha tá aparecendo, você vai perguntar pro verbo, quem é que vende? Não sei. E vai achar que essa oração traz sujeito indeterminado. Não. Então você vai começar por onde? Ver se a partícula C aparece. Em frases, por exemplo, ó, não se encontra paz aqui. Aqui. Não se vê gente honesta. Vendem-se casas. Alugam-se lojas. Então, se esse tipo de frase aparecer, você vai começar pela análise dela, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Se ela não aparecer, aí tranquilo, ó. Faz a perguntinha pro verbo. Só o ouro, só sucesso. Então vamos começar aqui no nível 1, sem a partícula C. Vamos perguntar pro verbo? Olha lá, sairá hoje o resultado da prova. Você sublinha aqui, ó, vai perguntar o que vai sair hoje. Opa, o resultado da prova. Tá aqui o sujeito. Beleza? Certamente necessita o homem do conhecimento filosófico. Aqui, por exemplo, o autor decidiu inverter, fazer inversão sintática. De qualquer forma, você encontra o verbo aqui, ó. Quem é que necessita? Quem é que necessita do conhecimento? O homem. Tá ali o sujeito. Foi descartada no mar uma grande quantidade de lixo. Pergunta pro verbo, o que foi descartada no mar? Uma grande quantidade de lixo. Você acabou de encontrar o sujeito. Beleza? Agora, cuidado porque a banca pode perguntar a análise de acordo com alguns vieses, tá? O primeiro viés é em relação à voz verbal. São 3. E o primeiro é em relação à voz verbal. A banca pode perguntar se o sujeito age, se ele sofre em relação ao verbo ou se os dois. Se perguntar, é porque está cobrando o viés de voz verbal. Então, na frase, por exemplo, os feitores puniram os escravos, você vai perguntar quem foi que puniu os escravos? Os feitores. Tá aqui. Beleza? Ó, gente, sujeito. Eles não realizam a ação de punir? Então, neste contexto, ele vai ser sujeito o quê? Agente. Professora, mas é simples. Calma, porque isso é um outro viés. É simples mesmo. Beleza? Mas daqui a pouco a gente analisa o outro viés. Então, em relação ao primeiro,
que é a voz verbal, a banca pode perguntar se ele é agente, paciente ou reflexivo. Agente se realiza a ação, paciente se sofrer a ação e reflexivo se os dois. Então aqui os feitores, como eles realizaram a ação, agente, ok? Aí vem, ó, as provas já foram entregues. Você tem aqui, ó, já foram entregues. Ou vamos tirar isso aqui que não funciona mais, né? Escravizados. Já tava me dando urticária aqui, ó. As provas já foram entregues. Então, sublinha aí, ó. Já foram entregues o verbo. Pergunta pro verbo. O que já foram entregues? As provas. Aqui nessa oração, elas realizaram a ação, elas sofreram a ação de ser entregues? Ah, prof, sofreram. Então, nesse caso, sujeito paciente. Beleza? E no último, a jovem permitiu-se descansar. Gente, ela permitiu alguém. Que ela permitiu quem? Ela mesma. Se ela realizou a ação e sofreu a ação, então aqui a jovem é sujeito reflexivo. Beleza? E aí a banca pode cobrar em relação às vozes verbais. Se é sujeito agente, paciente ou reflexivo. Ela pode cobrar em relação ao segundo viés, que é a posição tendo o verbo como referência. Aí é suave. Se o sujeito estiver antes do verbo, ele é anteposto. Se estiver depois do verbo, posposto. Então, o saneamento básico da cidade clama pela atenção do governo. Tá aqui o verbo. O que clama? O que clama? O saneamento básico da cidade. Se tá antes do verbo, ó, sujeito verbo, então ele é sujeito anteposto. Agora, serão implementadas várias medidas de emergência. Pergunta pro verbo, o que serão implementadas? Várias medidas de emergência. Tá aqui o verbo, a locução verbal, e o sujeito após, sujeito posposto. Caramba, prof. Então, por exemplo, eu posso falar que o saneamento básico, além de ele ser sujeito anteposto, ele é agente? Perfeito. Porque ele está antes do verbo e ele realiza a ação de clamar. Metaforicamente, mas na análise da posição é assim que a gente analisa. E o segundo, prof, serão implementadas várias medidas? Eu posso falar que várias medidas é sujeito posposto? E como elas vão sofrer a ação de serem implementadas é sujeito paciente? Perfeito. Depende do que a banca te cobrar. Maravigold? Maravigold. E aí o último viés, que é a análise sintática mesmo, a análise estrutural, tá bom? Então a gente tem 5 tipos de sujeito. O simples, o composto, desinicial, indeterminado e o inexistente. Então você escreve um texto com 40 verbos, 40 orações. Você precisa encontrar a classificação sintática de 40 sujeitos. Tá vendo? Dentre os 5 que nós temos aí de possibilidades, tá bom? Então vamos lá, galera. O simples, ele tem o quê, gente? Um núcleo só. Na verdade, maravilhoso. Mas antes de tudo, vamos relembrar a bicha, a partícula C, a retada. O que a gramática diz, gente, sobre a partícula C? Bom, se ela está associada a uma estrutura sem referente, por exemplo, precisa-se de funcionários, alugam-se lojas, você pega, coloca na caixinha que a gente vai voltar aqui daqui a pouquinho. Agora, se ela tiver referente, como assim, prof? Vou dar um exemplo com a partícula C aparecendo como referente, tá? A jovem apaixonou-se pela carreira. Olha que interessante essa lógica do referente. A partícula C aparece ali, não aparece? Maravilhoso. Só que eu tenho ou não tenho referente de quem foi que se apaixonou pela carreira? Tenho, prof. Pronto. Então aí você faz a análise normal. Pergunta pro verbo. Quem se apaixonou pela carreira? A jovem. Ok? Então você tem um núcleo aqui, ó. Sujeito simples. Tranquilos? Agora, meu amigo, se a partícula C aparecer sem referente, por exemplo, prof, aqui ó. Vendem-se casas. Tem um referente de quem é que tá vendendo? Não se encontra paz. Tem referência de quem é que não tá encontrando paz? Precisa-se de ajuda. Tem a referência? Então, quando não tiver a referência, você precisa começar pela análise dela. E qual seria essa análise, prof? Começa pela partícula C, ou seja, transitividade do verbo. O que acontece, gente?
A gramática diz que a partícula ser, se tiver com VTD ou VTDI, como a gente viu em transitividade há pouco, ela vai ser o que a gente chama de, vamos colocar aqui, ó, partícula C, ela vai ser o que a gente chama de partícula apassivadora, ou pronome apassivador. Ó o nome, gente. Se é partícula ó o nome, ó, internaliza. Se é partícula apassivadora, é porque a frase estará na voz passiva. E na voz passiva, a gente viu, o sujeito age ou sofre? Ah, prof, sofre. Então o sujeito, gente, ali, ó, não é quem tá vendendo, é quem tá sofrendo a ação de ser vendida. Vamos analisar? Então vamos lá. Professor, entendi. Nesse caso aqui, ó, aparece a partícula C. Se apareceu, você analisa. Tem referente? Tem referente de quem se apaixonou? Tem. Olha lá, ó. Então o sujeito é a jovem. Você fala assim, ó, ele se tornou uma pessoa cruel. Ou tem um C, mas tem referente. Quem se tornou uma pessoa cruel? Ele. Agora, prof, entendi. Quando não tiver referente, aí você precisa ser mais sagaz? Precisa. Começa pela análise da partícula C. E qual seria essa análise? Por meio da transitividade do verbo. E a gramática diz que se o C tiver com VTD ou VTDI, vai ser partícula passivadora. Vamos por partes? Vamos analisar essa frase aqui, ó. Vendem-se casas. Tem um referente de quem é que tá vendendo? Não, não tem. Então, vamos começar. Transitividade do verbo vender. Quem vende, vende algo. VTD com C. Opa! Se o VTD está com C, o que o C é? O que a gramática diz? Partícula apassivadora. Ó o nome. Internaliza. Se é partícula apassivadora, é porque a frase vai estar na voz ativa ou passiva? Apassivadora, prof. Na voz passiva. E na voz passiva, o sujeito age ou ele sofre? Prof, sofre. Pronto. Então o sujeito não é quem vende, não pode ser indeterminado, porque o sujeito não é quem vende. O sujeito é quem sofre a ação de ser vendido. Tá ali o sujeito. Beleza? Entenderam a lógica? Prof, e se o verbo, se a partícula C tiver com VTI, VI ou VL, sem referente? Aí a gente vai ver que ele vai ter a função ali de índice daqui a pouco, tá bom? Então vamos por partes? Bora lá. Sujeito simples, um núcleo. A serenidade será meu lema. A partícula C tá aparecendo aqui? Não. Então pergunte ao verbo, meu amigo. Pergunte, o que será meu lema? A serenidade. Um núcleo só, sujeito simples. Agora isso aqui cai, viu? E ainda a banca te induzindo ao erro. Vai afirmar assim, ó. No segmento textual, quem dará notícia a ela? O sujeito é indeterminado, uma vez que se desconhece o agente do verbo dar. Ou seja, não se sabe quem é que vai dar a notícia. Um monte de gente vai marcar certo. Só que tá errado. Por quê? Porque você está menosprezando um pronome. Pronome interrogativo. O que o pronome é? É a palavra que substitui o substantivo. Se ele substitui, ele rouba o lugar e a função. Por exemplo, se a frase fosse João dará a notícia a ela. João não seria o sujeito? Pedro dará a notícia a ela. Pedro não seria o sujeito? Só que aqui, ó, quem dará a notícia a ela? Tá aqui o sujeito. E simples, prof, simples. Quando o pronome é pessoal, a gente não tem bronca, né? Por exemplo, ele dará a notícia a ela. Ele é sujeito. Isso é muito legal na nossa cabeça. Quando o sujeito é um pronome, quando é um pronome interrogativo, relativo, meu Deus, a gente fica com bronca porque a gente menospreza. Mas não, tá lá na posição. E é núcleo, sujeito simples. Olha o outro, aluga-se esta loja. Opa! Quem é que tá aparecendo aqui? A bicha. Opa! E aí a banca vai afirmar que o sujeito é oculto, porque não sabe quem é que aluga. Ou indeterminado. Aí você pode errar. Então vamos lá. Partícula C apareceu sem referente, começa pela análise do verbo. Se você aluga algo. VTD com C, o que o C é? Partícula apassivadora. Se é partícula passivadora, a frase está na voz passiva. Então o sujeito não é quem age, não é quem aluga, é quem é alugado. No caso, ó, esta loja. Sujeito simples. E olha que interessante. A banca pode afirmar que isso aqui é sujeito. Ó, posposto. Um núcleo só, simples. E paciente, porque sofre ação, que a frase está na voz passiva. Perfeito. Maravilhoso? E quando for voz passiva, gente, ó,
Você consegue até passar para analítica. Vendem-se casas, casas são vendidas. Aluga-se esta loja é alugada. Não se vê gente honesta não é vista. Não se encontra sossego, sossego não é encontrado. Tá vendo? Conseguiu fazer a transposição, acabou. É voz passiva, o sujeito é o cara que sofre, tá bom? Composto, 2 ou mais núcleos. Entraram no cardápio peixes, frutas e cereais. Partícula C não aparece, pergunta pro verbo. Quem foi que entrou? Peixes, frutas e cereais. Sujeito posposto, composto, 3 núcleos, ó. E ainda a gente, eles entraram no cardápio. Beleza? Que análise sintática é análise de posição. Professora, mas alguém que colocou eles lá. Não escuta as vozes na sua cabeça. Se a frase fosse alguém colocou peixes, frutas e cereais no cardápio, ele seria um objeto. Mas o verbo entrar não possibilita essa análise. Não foi alguém que entrou peixes, frutas e cereais no cardápio. Foram eles que entraram. E vendem-se lojas. Quem apareceu? A bicha. Começa por ela. Sem referente. Quem vende, vende algo. VDD com C, partícula, A passivadora. Opa, voz passiva. Então, o sujeito não é quem vende. Não é quem age. Se é partícula passivadora, voz passiva, o sujeito é quem sofre. Lojas e apartamentos são vendidos. Aqui, ó. Sujeito composto, posposto e paciente. Maravilhoso, né? Eu tenho certeza que foi agora. Agora você falou assim, eu não quero mais ser médico, eu quero ser professor de português. Tenho certeza, tô sentindo aqui. Isso aqui é conversão, minha gente, né? Vamos pra próxima. Desinicial, oculto ou elíptico. Ele não tá escrito na frase, mas pode ser subentendido, né? Ele não tá escrito, porque é um recurso de coesão textual para evitar repetição. Então, quando você fala assim, ó, amo muito tudo isso. Amo. Quem é que amo? Eu. Mas o eu não tá lá. É só amo muito tudo isso. Cantamos muito ontem à noite na seresta. Ó, na seresta. Ô, tchalelê. Nós cantamos, porque a desinência do verbo mos, cantamos, amamos, traz a informação de que o pronome é o nós. Amou, cantou. Esse ozinho traz informação pela desinência do verbo de que o sujeito é o eu. Então não está escrito, mas eu consigo subentender. No imperativo a gente usa muito o sujeito desinencial, ó. Canta música, levanta da carteira, tá vendo? Que a gente já tá se dirigindo ao interlocutor, a gente não precisa explicitar. Levanta tu da carteira? Não precisa, né? Então, sujeito oculto, ele não está escrito, mas eu consigo subentender, beleza? Agora, o indeterminado, gente, não confunda o desinencial com o indeterminado, tá bom? O desinencial, ele não está escrito, mas eu consigo subentender. O indeterminado, além de ele não estar expresso, eu não consigo subentender por quê? Ou o emissor, o autor do texto, quis omitir essa informação, entendeu? Ou realmente essa informação não é conhecida. Por exemplo, quando você fala assim, menina, me contaram um bafão, contaram-me, né? Vamos usar aqui a ênclise. Nossa, contaram-me, é tão, né? Vamos coloquial mesmo. Me contaram um bafão, ó o verbo na terceira do plural. Só que eu quis omitir. Sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural. Sem referente explícito. Ou porque o emissor quer, ou porque não se sabe mesmo. Então o sujeito é indeterminado. Tá bom? Eu não tenho referente no texto sobre ele. Então quando você fala contaram-me na infância histórias do seu avô, tá aqui, ó, primeiro caso de indeterminado. Verbo na terceira do plural, sem referente. Professora, mas eles quem? Eu não tenho referente de quem são eles. Verbo na terceira do plural sem referente, sujeito indeterminado. Por isso que você não pode, volta até e olha aquela frase, quem chegou? Você não pode falar que é sujeito indeterminado aí. Porque para eu ter sujeito indeterminado, eu só tenho duas possibilidades aqui, via de regra, tá? Porque lá no período composto, a gente tem os verbos no infinitivo ali, que também são marcações de sujeito indeterminado. Mas aqui no período simples, vamos pegar aqui o verbo na terceira do plural, ok? E partícula C. Olha lá, ela aparecendo novamente, só que com outra função, beleza?
Só são esses dois casos aqui no período simples de sujeito indeterminado. Por isso que, se você vir, por exemplo, a frase quem chegou, você não pode dizer que é sujeito indeterminado, nem oculto. Porque eu tenho alguém aqui, ó, que tá na posição. Beleza? E não pode ser sujeito indeterminado, gente, porque não é verbo na terceira do plural. Ó, não é verbo na terceira do plural sem referente. Tá vendo? Opa, aqui. E não é verbo na terceira pessoa do singular com a partícula ser. Porque essa é a letra B, é o segundo caso de sujeito indeterminado. Que caso é esse, prof? Toda vez que o ser tiver com VTI, VI e VL, lembra? Para ser a partícula passivadora tem que ser VTD ou VTDI. Quando tiver com os outros três verbos restantes, aí, sem referente, vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, comia-se muito naquele lugar. Partícula C apareceu, mas eu não tenho referente. Eu não sei quem comia, eu não sei quem é que precisa, eu não sei quem não é feliz. Então, quando acontecer, sempre comecemos pela partícula C e análise dela. Vamos lá? Transitividade que vai ajudar. Bom, comia-se muito naquele lugar. Tem o que se comia? Verbo de ação, né? Mas tem o que se comia? Não tem. Então ele não transita. Simplesmente se comia muito, mas não tem o que se comia. Então verbo intransitivo. Opa, a gramática diz que veio com C. O que o C é? Índice de indeterminação do sujeito. Então a classificação desse sujeito aqui, ó, dessa oração, é indeterminado. Agora, a classificação desse sujeito aqui, ó, é simples. Por isso que você precisa começar pela análise da partícula C. Beleza? Se o C tiver com VTD ou VTDI, eu vou ter sujeito com núcleo. Ele vai estar lá, ele vai ser o sujeito que sofre ação. Porque assim é a voz passiva. Agora, se tiver com esses outros três caras, o C vai ser um índice. O que o índice faz? Ele indica que o sujeito da oração é indeterminado. Beleza? Outra aqui, ó. Precisa-se de ajudante. Se você precisa de algo. Ó a preposição aqui, ó. Opa, de, obrigatória. Então, o C vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Não se é feliz aqui. Olha o verbo ser aqui, o verbo ser. Ser feliz. Verbo de ligação. Olha lá. Verbo de ligação mais o ser. Prof, mas o C tá antes. Claro que o C tá antes. Como aqui é terceirão, vocês sabem que a gente tem um fenômeno de colocação pronominal aqui, ó. Em que palavra negativa puxa o pronome. Obrigatoriamente. Não se é feliz. Não te amo. Ele puxa, é a próclise obrigatória. Por isso que o C tá aqui. Tá antes, gente, mas tá aqui do mesmo jeito. Então aqui nós teremos o índice de indeterminação do sujeito. Entenderam a lógica? Maravilhoso. Então eu vou pegar aqui, ó. Ó, cadê quem chegou? Beleza. Eu vou cortar, porque a gente vai falar do inexistente. Vou cortar aqui, porque senão o bloco vai ficar muito grande. Eu ia falar de sujeito e predicado aqui, então eu vou dividir. Então aqui a gente vê os 4 primeiros tipos de sujeito, tá bom? No próximo bloco a gente termina sujeito inexistente e fecha com predicado, beleza? Professora Poli da hora, dando aquele abraço pra vocês, terceirão. Vejo você no próximo bloco.